Certa vez, Marcelo Beckler, correspondente dos Jogos da Espanha, da TNT Sports, havia afirmado categoricamente que o Real Madrid de 23-24 beirava a perfeição, com a chegada de Bellingham e outras peças que se encaixaram de tal forma que o Real Madrid ficou praticamente uma equipe imbatível. Todos tinham essa mesma percepção de que a equipe estava ficando ainda mais forte do que o imaginado e que, consequentemente, ganharia todos os títulos que viriam na temporada posterior. Aí o Real Madrid, sendo o Real Madrid como sempre é, ambicioso em trazer grandes jogadores para fazer da equipe ainda mais potente no cenário mundial, olhou com ambição para Kylian Mbappé, um cara que, consequentemente, muitos também olhariam com a mesma ambição, um cara que sempre entregou demais numa equipe bem meia boca que se tornou o PSG. Convenhamos que o Paris da temporada passada, em muitos momentos da temporada, foi carregado por Mbappé, muito aquém do nível do PSG, que outrora já havia trazido Neymar, Messi e mesmo assim nunca havia engrenado pelos próprios mecanismos do clube e sempre demonstraram o quanto estavam atrasados. Mbappé fez uma excelente temporada pelo Paris e o PSG parou nas semifinais da Champions, chegando muito perto de jogar contra o Real Madrid, que seria um duelo entre Mbappé e seu futuro clube. Florentino Pérez sempre teve o sonho e sabia que Mbappé era seu principal alvo, seja por mídia, seja por talento, seja por inúmeras situações que favoreceriam o Real Madrid enquanto marca e principalmente como clube de futebol. Só que o mesmo Marcelo Beckler havia afirmado tempos depois que o Real Madrid era tão perfeito que se colocasse alguém mais perfeito ainda, poderia estragar. É aquela velha história, os galácticos foram galácticos somente no papel. Quando realmente se juntaram, nome por nome, a equipe nunca engrenou. Isso não significa que os jogadores eram ruins, mas significava, na verdade, que a equipe era muito aquém do esperado coletivamente. Individualmente, o Real Madrid, peça por peça, é de longe a melhor equipe do mundo, mas se você ver no coletivo, muitas equipes vêm superado a equipe madridista com folga. Carlo Ancelotti se perdeu nas lesões e nas táticas, o Real Madrid se perdeu numa filosofia de jogo que não se implementa mais, e Mbappé também está perdido, de tal forma que os rumores começam a aparecer de Mbappé fora do Real Madrid já no final dessa próxima temporada. E se você não acredita, venha aqui comigo. Vou pedir para você deixar o like, claro, e se inscrever aqui no canal, pois vídeos do futebol europeu, futebol brasileiro e de tantas outras vertentes do fute você só encontra aqui da melhor qualidade. Tudo começou recentemente com a ida de Mbappé, ou melhor dizendo, a não ida para a seleção francesa. Ele ficou desconvocado de fora da lista de convocação de Didier Deschamps, técnico francês, para os jogos contra Israel no dia 14 de novembro e contra a Itália, dia 17, pelas rodadas 5 e 6 da Nations League 24-25, um torneio que não é tão importante quanto necessariamente jogos da Copa do Mundo em si, mas é óbvio que Mbappé, um cara que é uma liderança francesa, ter ficado de fora certamente o fez sentir bastante. Em outubro, Mbappé já havia ficado de fora da lista da seleção francesa, que naquela ocasião teve jogos contra Israel e Bélgica pelas rodadas 3 e 4 da Liga das Nações. Só que havia uma diferença, que Mbappé havia pedido para ficar de fora, porque queria ficar mais poupado para ocasiões especiais que envolvessem diretamente seu futebol. Foi uma própria opção de Mbappé pedir para Didier Deschamps o sacar e, consequentemente, fazer da sua ida para mais uma maratona francesa algo evitável. Até porque, no Real Madrid, muitos precisavam do seu talento e o próprio Mbappé tinha plena consciência de que iria se dedicar para entregar o melhor para a equipe merengue. Foi até mesmo um plano traçado estrategicamente com o próprio Real Madrid, segundo principais fontes espanholas como o jornal Marca. Mbappé estava se preservando para ser ainda maior e melhor, ser melhor principalmente no clube que queria ter destaque. Afinal de contas, chegou no Real Madrid como alguém que não tinha feito história nenhuma no clube, e nomes como Vinícius Júnior, Rodrigo e Bellingham já estavam mais que consolidados que ele. Então, por mais que ele tivesse essa estrela e essa grandeza, ele tinha e tem que mostrar futebol, pois de nome ele tem muito, mas de futebol ultimamente tá faltando. Naquela ocasião, inclusive, o atacante se recuperava de uma lesão muscular e por esse motivo até então não havia sido convocado. Claro que essa foi uma fonte divulgada pela assessoria do jogador. Segundo o jornal L'Equipe, Mbappé estava podendo jogar, mas decidiu se poupar. Durante aquela pausa internacional, Mbappé foi para uma festa polêmica em Estocolmo, na Suécia, e foi acusado de estupro. O caso, segundo o Ministério Público da Suécia, teria acontecido no dia 10 de outubro, em um hotel na cidade de Estocolmo. Mbappé nega totalmente as acusações e até o momento não teve seu nome vinculado ao caso. Não criminalmente, porque em situações cotidianas ele está sendo vinculado sim, principalmente quando a mídia divulga todas essas informações. Isso teria colocado completamente o emocional de Mbappé para o ralo.
afetando diretamente nas suas atuações com o Real Madrid. É só lembrar que contra o Barcelona, Mbappé estava simplesmente perdido. Kylian ficou 8 vezes impedido em situações cruciais para o Real e a equipe sucumbiu, perdendo de 4-0 para o Barcelona. Durante a recente entrevista após a convocação para os jogos, o comandante Deschamps afirmou que após conversar com o atacante, decidiu não o incluir na lista de jogadores. Tive várias conversas com Mbappé, pensei sobre isso e tomei essa decisão sobre esses encontros. Eu acho que é melhor assim. Não vou discutir, mas posso dizer duas coisas. Kylian queria vir e sua ausência não está ligada a problemas fora de campo. É uma escolha pontual para esse encontro com os dois jogos. Na imprensa local, a ausência de Mbappé pela segunda vez consecutiva na lista de convocados por Didier alimenta boatos sobre as motivações da sua ausência. Segundo a equipe, jornal espanhol mais lido do país, Mbappé não teria sido convocado justamente por estar abalado por essas acusações, como a possibilidade de Mbappé ser convocado, só que para prestar depoimento sobre o caso a qualquer momento que há. A comissão técnica de Deschamps decidiu cortá-lo após uma conversa direta com o jogador. O jornal também afirma que, embora fosse vontade de Mbappé estar presente nos jogos contra Itália e Israel, Deschamps achou melhor não chamar para os confrontos pela Nations League. Desde que chegou no Real Madrid, Mbappé não deslanchou. O jogador, inclusive, vem sendo duramente criticado pela imprensa local. Ao todo são 16 jogos, 8 gols e 2 assistências nesse começo de temporada. Uma pessoa muito próxima de Mbappé abriu o jogo sobre a situação do camisa 9 com a camisa merengue. Segundo essa fonte, o atacante sofre com um problema muito grave nos últimos meses de Real. Isso porque o L'Équipe informou que Kylian Mbappé está lidando com um sério problema de saúde mental no Real. A suposta pessoa próxima de Kylian relatou que o francês está realizando tratamento com especialistas. Chame-o de que quiser, mas Mbappé sofre de um problema mental há vários meses. Isso não será resolvido assim. É preciso tempo e trabalho que está sendo feito com especialistas. O francês não marca 4 jogos seguidos no Real, onde teve atuações extremamente questionáveis e mais ainda previsíveis. É válido frisar que, de maneira geral, o camisa 9 tem bons números com a equipe merengue, onde precisa de 132,9 minutos para participar ou marcar um gol em campo. Contudo, a expectativa alta no desempenho do craque gera comparações na Espanha. O cara virou comparação com o Vitor Roque. Em levantamento publicado pelo Mundo Deportivo, Vitor Roque foi considerado um atacante mais efetivo do que o craque do Real Mbappé, caso o francês não tivesse gols de pênalti. A fonte revelou que a joia brasileira precisou de apenas 605 minutos para marcar 3 gols em La Liga. Já Mbappé precisou de 937 minutos para atingir a mesma marca que o camisa 8. Que barbaridade! Entretanto, claro, é importante frisar que Kylian tem outros 3 gols no espanhol, sendo esses de pênalti, os quais não foram contabilizados, ou seja, o levantamento só levou em conta tentos com bola rolando. A informação, claro que obviamente, fez o Mbappé virar motivo de chacota na Espanha, principalmente entre torcedores do Barça, que vem detonado o investimento do rival no atleta francês. O que também vem incomodado nos bastidores do Real é que Mbappé, supostamente, estaria querendo jogar na ponta esquerda, no mesmo lado do campo que Vinícius Júnior também está. Só que é claro que vamos ressaltar que estamos falando de dos principais e, claro, se a France Football fosse realmente justa, o melhor jogador do mundo. Vinícius há muito tempo joga nessa posição e já ganhou ela no Real Madrid. Ele não começou com ela, ele teve que lutar por ela. Diante de diferentes adversidades, foi Vinícius que lutou por essa posição e a conseguiu. Como colocar o Mbappé nessa posição e nessa porção, por mais que ele renda mais nela, se já tem um jogador fazendo a diferença? Até foi um erro de planejamento de Florentino Pérez se ele realmente pensou no Mbappé para jogar na ponta, o que eu acho que provavelmente não aconteceu. Definitivamente está claro que Florentino queria que Mbappé jogasse mais pela parte central do ataque, coisa que não vai funcionar com Mbappé muito provavelmente, porque Mbappé não joga por aí e nunca deu certo no PSG. Aliás, no Paris, ele se mostrou extremamente incomodado quando jogou assim, e é válido ressaltar que o próprio Mbappé na época chegou a pedir um camisa 9 para Paris. Então, talvez até o próprio Mbappé achou que colocaria Vinícius ou outro jogador no banco para poder jogar em uma ponta, seja ela a esquerda ou a direita. E se realmente Florentino Pérez contratou Mbappé com o propósito dele jogar na ponta, foi um erro de planejamento grotesco, o que não combina com as pretensões altas e minuciosas de Florentino Pérez do Real, um cara que sempre planeja tudo muito antes dos demais. Será que Florentino realmente pensou assim? Isso é totalmente diferente da situação do próprio Endrick, que pode jogar como 9 centralizado e foi lá nessa posição que ele marcou seus golzinhos. No próprio Palmeiras ele já atuava assim, mesclando com outras funções em campo.
Consequentemente, para Endrick, seria mais tranquilo ele se libertar dessa situação, podendo jogar na posição que Ancelotti pode querer colocá-lo. Por isso que para Endrick é crucial continuar na equipe merengue, pois ele pode ter oportunidades, inclusive superando o próprio Mbappé nos treinamentos e consequentemente em campo. O que dificulta Ancelotti de colocar Mbappé no banco é o fato de que Kylian é um cara muito midiático e consequentemente alguém que é exigente consigo mesmo e com o próprio Real. Ele quer jogar, nem que seja improvisado, Mbappé prefere jogar do que não jogar. Por isso que Ancelotti tem uma dor de cabeça gigantesca, aliás muito mais que isso, ele já acumula outras, como o fato de que o próprio Arda Güler está querendo sair do clube. Joia do Real Madrid não aguenta ser reserva e pede para deixar Bernabéu em 25. A falta de minutos da joia merengue causou decepção e uma saída estaria perto de acontecer em janeiro. Arda Güler não tem gostado da situação que vive no Real nessa temporada. A informação de Eduardo Inda, do OK Diário, afirmou que o meio-campista, nascido na Turquia, não está nada satisfeito, sendo completamente ofuscado no Real. Arda Güler não joga quase nada. O jogo de sábado foi um dos poucos do último mês. Ele está totalmente chateado. Ancelotti não gosta. David sim, mas Carlos não, porque lhe falta fisicalidade e caráter, disse o jornalista espanhol. Por isso, Eduardo Inda também relatou que o próprio Arda Güler tem vontade de deixar o Santiago Bernabéu em janeiro de 25, por empréstimo, claro. Uma ideia é voltar ao Fenerbahçe, clube de José Mourinho, de acordo com Inda. O Güler foi um dos grandes destaques da Eurocopa 24 e movimentou o mercado de transferências no verão europeu. Isso porque grandes clubes da Premier League chegaram a formalizar o interesse em contratar o atleta merengue. A polêmica de Mbappé está ganhando novos nortes e muito vem se repercutindo sobre a atual situação de Kylian no Real. Se liga aí. Na verdade, ele custou muito dinheiro. Como eles fazem isso funcionar? Olha, o que me preocupa, e vai melhorar porque não pode ser pior que isso, é que não estamos pedindo para ele segurar a bola como o Didier Drogba, que eu achava magnífico fazendo isso, ou usando o corpo. Sei que esse não é o seu jogo. Não estamos pedindo para pegar a bola e driblar todo mundo. Isso não pode acontecer o tempo todo. Uma corrida, quando o time está avançado, seja você um ponta, um 9 ou um 10, recuado. Então, o equilíbrio da equipe. E eu disse isso no ano passado, no final da temporada, quando sabíamos que o Mbappé ia para lá. Como ele vai equilibrar essa equipe? Mas como você joga? Para onde você vai? O que você faz? Rodrigo foi essencial para eles no ano passado, quando perdiam a bola. Agora ele está no banco. Eu sei, talvez ele não tenha a eficiência de Vinícius Júnior que ele teve no ano passado, mas Rodrigo estava equilibrando o time sem a bola. Agora ele não está jogando. Vai ser difícil para o Ancelotti encontrar uma maneira de garantir que todos esses jogadores possam coexistir. Mas, para mim, acho que agora, evidentemente, não está bom o suficiente. Você não pode perder de 4-0 assim. Acho que eles sofreram 9 gols nos últimos jogos em casa. Quer dizer, isso não é o Real Madrid. E eu sei que vocês vão conseguir reviravoltas, mas não 3 vezes seguidas assim. Na terceira vez, não será bom o suficiente contra o Barcelona. Eles estavam longe de uma reviravolta. Então, o melhor, essa não é fácil. Mas se tem um cara que pode fazer isso, definitivamente é ele. Estão criticando muito o Mbappé. Para mim, ele é o melhor dos melhores. Mas está custando um pouco para se adaptar. O problema é que, para mim, ele não é um centroavante, porque cada vez que joga com a seleção como centroavante não está bem. Não é a sua posição. Mas o problema é que, à esquerda, há um garoto que está como ele, é ao mesmo nível. Então, Vinícius, há um problema. E acho que não se pode colocar Vinícius como centroavante ou pela direita, porque a cada jogo ele faz a diferença pela esquerda. Então acho que Ancelotti sabe muito, ele vai ver como lidar com isso. Acho que o Mbappé não é um 9-9 e entendo, as pessoas pedem muitas coisas para ele. E é verdade que não é o Paris Saint-Germain. O que posso dizer a Kylian é que ele não deve desistir, porque não acredito que vão mover o Vinícius, porque, primeiro, ele é o melhor do mundo agora e o garoto não pode ser deslocado, é verdade. Mas o Mbappé tem que colocar na cabeça que agora é um novo e que deve esquecer a esquerda e se mover com Vinícius vai mais para dentro. Pois corretamente. No início da temporada fizeram um pouco. Você tem que mudar muito, porque você está muito bom quando está na esquerda, mas agora tem que estar muito bom em outra parte do campo. E a nível mental, a pressão te afetou? Sim, são muito difíceis, mas é diferente. Mas eu a primeira com 21, temporada foi difícil para você? Ele com 25, claro, é diferente, não é a mesma coisa, mas ele sabe, acho que sabe que há muita pressão em Madrid. Madrid não é um clube onde com 2 ou 3 jogos e não marca um, a matar, e podes ganhar a bola de ouro o que quiseres,
3 jogos depois não marca outra vez, ele tem que aprender a viver com isso e tem que colocar uma boa pressão em si mesmo, que cada partida é um novo jogo e tem que marcar golos. Porque te contrataram para marcar golos, mas ele tem um nível e tem tudo para fazer isso. Mas e para você? Se você fosse Mbappé, ficaria ou sairia do Real? Ou mais ainda, se você fosse Florentino Pérez, o manteria ou tiraria na próxima temporada? Comenta aqui embaixo e conta pra mim. Muito prazer, eu sou o Zefut e claro, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa seu like e se inscreva no canal. Um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!